Não é o grito dos maus que me preocupa, e sim o silêncio dos bons. Essa célebre frase de Luther King, por si só, faz calar aquela ideia de que política e religião não se misturam. Até porque todo cristão autêntico, ele se considera uma pessoa do bem, e deve ser, né? Uma pessoa de princípios, de valores. E uma vez fugindo das suas responsabilidades, é certo que o mal, ou os maus, irão prevalecer. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos então ao livro de Juízes, no capítulo 9, que traz uma história interessante contada por Jotão, filho de Gideão. Gideão todos conhecem, o grande guerreiro que com 300 valentes, apenas 300 homens, venceu o exército de 135 mil midianitas e assim escreveu o seu nome na história. Só que quando morreu, um dos seus filhos, chamado Abimeleque, tinha uma ganância muito grande de poder e decidiu que seria rei no lugar de Gideão. Embora Gideão não era rei, ele liderava o povo como um juiz, seguindo a direção de Deus. E havia determinado que nem ele e nenhum dos seus filhos seria rei. Mas Abimeleque, obstinado pelo poder, ele então decidiu eliminar os concorrentes, que ele entendia como concorrentes, que eram justamente os seus irmãos. Então, em uma emboscada, matou 70 irmãos. Um, na verdade, escapou, chamado Jotão, justamente o filho caçula. E esse Jotão subiu então o Monte Gerizim e lá proferiu essa fábula, que continua tão atual quanto naquela época. Na fábula, ele conta a história das árvores que decidiram escolher para si um rei. Ele ali mostra para o povo que eles fizeram a escolha errada. Ele está alertando o povo sobre essa situação. Essas árvores, então, foram até a oliveira, a figueira e também a videira. Para encurtar a história, todas elas usaram justamente as suas qualidades, as suas virtudes. A oliveira, a questão de produzir o azeite, que tanto era bom para agradar a Deus e aos homens, a figueira, por ter bons frutos doces, a videira, por também produzir o vinho que alegrava aos homens. Elas usam esses argumentos e essas desculpas, usando justamente as suas virtudes, para se excusar das responsabilidades de governar. As árvores então recorreram ao espinheiro. O espinheiro, então, de pronto, ele se ofereceu. Ele disse: podem confiar em mim, venham se refugiar na minha sombra. O espinheiro representa justamente o mal político. O espinheiro, na verdade, não produz sombra, é uma planta rasteira que só produz espinho, não dá fruto, não tem nada para oferecer e é fácil de pegar fogo. As árvores que fizeram essa escolha representavam aquele povo que escolheu Abimeleque. Isso é uma coisa muito perigosa. Nos dias de hoje, muitas pessoas fogem das responsabilidades de se envolver com as questões políticas de uma cidade. Isso não é legal. Se você se considera uma pessoa boa, uma pessoa do bem, então você deve participar, você deve ajudar as pessoas que você considera boas, que você conhece, não pelo que elas falam, mas pelo que ela é. Você não deve se fiar nos espinheiros que continuam aí, convidando as pessoas a se refugiarem debaixo da sua sombra. O espinheiro é aquele que promete o que não pode cumprir. Então não caia nessa. Não brinque, meu amigo, com fogo, porque você vai acabar se queimando. Foi o que aconteceu com o povo daquela época. Aconteceu e é o que acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas não se decepcionam por fazerem escolhas erradas? Se você se considera, então, uma pessoa boa, do bem, então procure andar com pessoas, sabe, com o mesmo caráter, pessoas com as mesmas virtudes, pessoas boas e do bem também. E procure apoiá-las e se afaste dos espinheiros. Deus abençoe.